Olá, eu sou a Samira Oliveira, sou psicóloga, educadora, e eu tô aqui hoje por um motivo que beira o ridículo, mas que eu vejo uma necessidade, porque eu percebo que a geração de hoje, dos pais de hoje, é uma geração um tanto quanto sem tolerância, e é uma geração que precisa atingir, apontar, criticar, falar mal do outro para se sentir melhor. Você pode discordar, mas você não precisa ser desrespeitoso ou ser injusto, né? Porque, afinal de contas, é uma incoerência você criticar uma pessoa e fazer o mesmo que você diz que ela está fazendo. Então, por quê? Para ela vale, para você não, né? Por que a regra só vale quando você bem entende? 2 pesos e 2 medidas? Isso é perigoso. A gente precisa começar a entender que todos nós temos direito ao respeito. O respeito é perdido a partir do momento que você demonstra não merecê-lo. Mas ele é um item indispensável para com outro ser humano. Você não pode agir de forma desrespeitosa, como bem entende, porque julga que naquele momento você tem esse direito, porque você não tem. Óbvio, se você foi ofendido, ok, mas não utilize esse termo de eu só xinguei porque ela me xingou. Como assim? Então, pra você vale, pra você pode. Claro, porque ela me xingou primeiro. Gente, quantos anos vocês têm? 12? Nós somos adultos. Ajam como adultos. Conversem como adultos. Não critiquem a formação alheia se você não tem informação para discutir sobre determinado ponto. A partir do momento que você tiver, em base teoricamente, discuta a teoria, mas não julgue, não critique, não ofenda o outro. Principalmente depois de tudo isso que nós estamos vendo, né, sobre o tal do vídeo do Felca, que a gente tem claramente ali uma denúncia da falta de limites. E a falta de limites leva a tudo isso. A falta de limites coloca nossas crianças em risco. Essa coisa de ficar julgando, essa coisa de ficar querendo competir, né? Porque o outro me xingou, então também posso xingar, né? Quando você tem esse tipo de comportamento, você, infelizmente, gera na internet uma coisa de disputa, de desconforto. Pra quê? Teu objetivo é causar desconforto no outro? Com qual objetivo? Com qual ponto? Qual a intenção? É o desconforto pelo desconforto? Esse é o objetivo? É um tanto quanto vazio, você não acha? E aí, vamos ao vídeo do Felca. É muito importante a gente entender que, no caso lá do rapaz que ficava com as meninas, com os adolescentes, né, na sua casa, aquilo ali, gente, não foi simplesmente porque ele quis e pronto, acabou. Os pais autorizaram. Então, a gente está falando muito mais ali de uma educação sem limites, de uma, talvez, de uma coisa de, deixa eu me livrar, dá muito trabalho, né? Educar dá trabalho. Ninguém mandou ter filho. E voltando a essa questão do vídeo do Felca, é muito importante a gente entender que tudo isso se dá com autorização dos pais, né? Principalmente no caso, né? Naquele caso do rapaz que ficava, que acolhia, né? Vamos dizer assim, os adolescentes. Primeiro, o que um rapaz teria a oferecer como educação para adolescentes? Segundo, os pais autorizaram. Com que base? Com que base pais autorizam filhos a irem morar com colegas para trabalhar com a internet, que é um trabalho, sim, claro, né? Eu não estou fazendo isso aqui à toa, mas a gente precisa definir limites. A gente precisa entender isso. E não é porque o outro fez errado que eu também posso fazer. Mãe, fulano tá lá, por que eu não posso ir? É assim? É justamente o que o Felca falou. Então, se o seu filho quiser comer terra, você vai deixar? Houve agora, essa semana, recentemente, um vídeo de uma mãe com um filho bem pequeno, que a mãe xinga o pai de todas as formas e acusa ele de ser omisso, de não estar lá com a criança, enfim, na frente da criança. Pode ser o pior pai do mundo. Não é você que tem que falar isso pra sua criança. Desculpa. Eu sei que deve ficar por aqui. Porque eu sei que muitas vezes o pai é ausente. Sim, eu sei disso. Mas a gente não pode ter este tipo de comportamento, porque isso vai causar um dano à sua criança. É isso que você quer? Porque o teu objetivo, se for atingir aquele pai, você tá muito enganada.
Você está atingindo seu filho. E desculpe, mas você pode estar sobrecarregada, eu entendo, principalmente mãe solo, né? Eu entendo, mas nunca vai justificar qualquer tipo de abuso. Nunca vai justificar qualquer tipo de comportamento que prejudique a sua criança. Eu nunca vou passar a mão na cabeça para isso. Jamais. Pode me xingar do que for, pode dizer que eu não entendo, pode dizer que minha formação é um lixo, pode dizer, fica à vontade. A base que você tem é zero para dizer isso. Você não me conhece, você não pode dizer isso. O que você está querendo me dizer é apenas a mesma coisa que eu bato na tecla há muitos anos. Mãe é endeusada. Mãe pode tudo. Só que não. Mãe é um ser humano. O filho nasceu dela. Nossa, é um dom. Nasceu porque entrou, amor. Vamos combinar? Nasceu porque entrou. Entrou, tem que sair, né? E aí, o que você tem que fazer é, no mínimo, criar muito bem essa criança, dar uma super educação e nunca ferrar com o psicológico dessa criança. Porque o que a gente tem aí de gente, como vocês, como alguns de vocês que podem estar assistindo, gente mal educada, gente que ofende, gente que bate, gente que atinge, gente que... Porque não tem equilíbrio emocional algum, sequer para discutir, sequer para discordar de uma pessoa pela internet, da internet. Isso denota o quê? O problema não vem de agora, o problema vem de lá de trás, você pode ter certeza. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é: olhem para as suas crianças, olhem para o próprio umbigo. Se você se preocupar com o que você faz com a sua criança, você não vai ficar tão focado no que o pai deixou de fazer, ou o pai nunca vai ficar focado no que a mãe deixou de fazer, porque também tem alienação parental de pai para a esposa, né? De pai para mãe, no caso, ex-esposa. Tem alienação parental com sogra. Sabia disso? É. A gente não pode fazer isso com a criança. A criança não pode ficar com medo de gostar da avó. A criança não pode ficar com medo de gostar do tio, da tia, do pai. Porque isso que acontece faz com que a criança deixe de gostar do pai. Você acha? Não. Faz com que a criança tenha medo de gostar do pai. Porque se ela gostar, ela acha que vai perder o seu amor. É justo isso com a sua criança? É sério que é justo? Só para poder ofender o pai? Não é. Desculpa, mas não é. Nada justifica abuso. E alienação parental é abuso.